Boa noite, amados irmãos. Estamos aqui para mais este dia de formação, de aprofundamento. O tema desta noite é além das finanças, da transformação ao resultado. Uma finança de valores, no princípio, baseado no livro de Gênesis. Então, você que está chegando, seja muito bem-vindo. Você é nosso convidado especial. E nós estamos falando aqui de finanças. Então, você que está nos vendo, você que está fazendo parte deste grupo fechado no Facebook, onde você terá acesso a esta formação e a apostila em PDF no dia que você quiser, no horário que você quiser, seja muito bem-vindo. Após essa transmissão, este vídeo já será tirado aí dessa página e ficará somente na página dos inscritos. Por isso, se você quiser fazer sua inscrição, entre em contato conosco e nós vamos estar dizendo para você tudo que é necessário para que você possa fazer, amém? A todos que estão entrando aí, Emerson, Dorali, Adora, um abraço no coração de vocês, que vocês sejam muito bem-vindos e nos ajudem a divulgar esta live para a glória de Deus, amém? Então, eu convido você a pegar comigo Gênesis capítulo 4, versículo de 3 a 7. Vamos lá? Gênesis capítulo 4, versículo de 3 a 7. Passado o tempo, Caim ofereceu frutos da terra em oblação a Javé. Abel, por sua vez, ofereceu primogênitos de seu rebanho e sua gordura. Javé olhou com agrado para Abel e sua oferta, mas não olhou com agrado para Caim e sua oferta. Caim ficou muito irritado com isso e com o rosto abatido. Javé disse então a Caim: por que está irritado com semblante abatido? Se fizeres o bem, não andarás de cabeça erguida? Mas se não fizeres o bem, o pecado está à espreita de tua porta. Ele se esforça para conquistar-te, mas tu deves dominá-lo. Palavra do Senhor, graças a Deus. Estamos falando sobre finanças de valores. No princípio, finanças no livro do Gênesis. Então, o fundamento bíblico dessa formação é Gênesis 4, versículo de 3 a 7. O primeiro ato de adoração após a queda do homem foi o ato de ofertar. Por isso, Gênesis 4, de 3 a 7, fala da oferta de Caim e Abel. A oferta de Caim, que não foi recebida de bom grado pelas mãos do Senhor, e a oferta de Abel, ao qual a palavra diz que Deus olhou para a oferta de Abel. Então nós vamos compreender um pouquinho o que o livro do Gênesis, o princípio de todas as coisas, fala para nós sobre uma finança de valores, amém? Todos nós cristãos lidamos com finanças, então não é estranho para nós está fazendo esse aprofundamento sobre finanças. Muito pelo contrário, se faz muito necessário. A começar a saber que após a queda do homem, após o pecado de Adão e Eva, o primeiro ato de adoração foi um ato de oferta. Olha que interessante. Após Adão e Eva ter desobedecido a Deus, o primeiro ato de adoração a Deus foi um ato de oferta por Caim e por Abel. Agora vamos lá. Depois da queda do homem, Deus não rompeu definitivamente o seu relacionamento com o ser humano. Havia justificativa para ele destruir o homem, pois este merecia castigo, merecia morte, mas em vez disso, Deus usou de graça e de misericórdia. Então, dentro das finanças, nós podemos nos afeiçoar a esse princípio. Deus tinha todos os motivos para, após a desobediência, o pecado de Adão e Eva, destruir o homem. Mas Deus, na sua infinita soberania, ele decidiu usar de graça e de misericórdia para com o homem.
Então nós que somos cristãos, nós usamos das finanças. Por que nós estamos fazendo esse aprofundamento sobre finanças? Porque nós queremos que as nossas finanças sejam agradáveis a Deus. Nós cristãos não nos interessamos somente em ter uma finança abençoada, mas nós queremos ter uma finança aceita por Deus, porque dele veio e para ele precisa voltar. Amém? Sacrifícios e ofertas. Por causa do seu grande amor pela humanidade, o Eterno estabeleceu um caminho para que o homem pudesse renovar a comunhão com ele. E esse caminho é o caminho de sacrifícios e de ofertas, que eram sagradas, pois apontavam para Cristo, o sacrifício perfeito, aquele que redime o homem do pecado. Então as finanças do homem e da mulher de Deus, ela está baseada no princípio de sacrifício e oferta. No sacrifício de Cristo, que é o sacrifício perfeito, e na oferta humana, que é o fato do homem ofertar a Deus aquilo que dele mesmo recebeu. O fato de ofertar a Deus por gratidão ao sacrifício de expiação de Cristo Jesus. O homem e a mulher de Deus vive as suas finanças de acordo com a vontade de Deus, porque ele é grato a Deus pelo sacrifício perfeito de Cristo no Calvário. Porque assim como a palavra de Deus diz, Deus Pai amou tanto o mundo que deu o seu Filho único para morrer por ele, para morrer por nós numa cruz. É em nome desse amor, por gratidão desse amor, desse sacrifício de expiação, esse sacrifício perfeito feito por Cristo, é em gratidão pela remissão dos nossos pecados na cruz, que nós ofertamos a Deus como um ato de adoração a Deus. Por isso as nossas finanças passam pelo sacrifício de expiação de Cristo. Por isso as finanças de um homem e de uma mulher de Deus são uma finança de valores, uma finança segundo o coração de Deus. Ofertas representavam a confissão dos pecados, a penalidade pelo pecado, a profissão de fé, que apontava para aquela oferta única, o Cordeiro de Deus, que levaria sobre o mundo o pecado, levaria sobre si o pecado da humanidade. Então todas as ofertas que eu e você fazemos, elas apontam para uma oferta única, para o sacrifício perfeito de Cristo na cruz. As nossas ofertas, elas são dadas como meio de confissão de pecados, de penalidade pelo pecado e de profissão de fé. Porque nós acreditamos na oferta única, no sacrifício de expiação de Cristo Jesus. É por isso que nós ofertamos. É por isso que nós temos as nossas finanças consagradas a Deus. É por isso que nós consagramos o nosso dinheiro, as nossas finanças, ao sacrifício de expiação de Cristo. Amém? Obediência e prosperidade. O relacionamento entre o homem e Deus sempre se baseou na obediência e a todos os mandamentos divinos, inclusive dízimos e ofertas. Amado, isso é algo que precisa ficar muito forte para nós, porque todo relacionamento entre o homem e Deus, desde o princípio, isso não é de hoje, não é agora que se fala de obediência, não são os fanáticos, os carismáticos que vivem falando de obediência, não. Desde o princípio, nas Sagradas Escrituras, o relacionamento com o homem e Deus sempre foi de obediência aos mandamentos de Deus. O homem foi criado no estado de justiça original. E pelas águas do batismo, esse estado de justiça original foi recuperado em nós. Por isso, para nós que somos cristãos, homens e mulheres de Deus, não é estranho para nós falar de finanças. Não é estranho para nós falar de obediência.
Não é estranho para nós falar de dízimo, não é estranho para nós falar de oferta. Por quê? Porque isso faz parte do mistério salvífico de Cristo. Isso faz parte da Sagrada Escritura. Isso faz parte da doutrina da igreja. Amém? Quando o homem adora a Deus com dízimos e ofertas, Deus derrama abundantemente as suas bênçãos ao ofertante e o faz prosperar. O ato de dizimar e de ofertar para nós cristãos, é um ato de adoração a Deus. E porque nós adoramos a Deus em espírito e em verdade, com a verdade daquilo que Ele nos deu dentro das nossas finanças, é que nós devolvemos para Ele através dos dízimos, através do dízimo e através da oferta. Ficou claro isso? Nós não estamos prestando um favor para Deus ao dizimar e ofertar. Nós estamos fazendo um ato de adoração, por gratidão a tudo que Ele nos deu, consagrando as nossas finanças ao sacrifício de expiação de Cristo, à oferta única de Cristo Jesus na cruz. O significado espiritual da oferta: não apenas a oferta em si é importante, mas a forma, a maneira que ela é ofertada, que ela é apresentada. Se não está de acordo com as diretrizes de Deus, é considerada inaceitável e rejeitada. Por isso, a palavra em Gênesis 4, de 3 a 7, diz que Deus olhou para a oferta de Abel, mas não se agradou da oferta de Caim. O que importa para nós não é só dizimar, o que importa para nós não é só ofertar, mas sim a maneira que nós apresentamos essa oferta para Deus. Amém? A maneira correta de ofertar. Em algum momento, Deus revelou a Adão a maneira correta de ofertar, o tipo de oferta que deveria ser entregue, o tempo certo para apresentá-lo e o que cada oferta representava. Vamos repetir? Em algum momento, Deus revelou a Adão a maneira correta de ofertar, o tipo de oferta que deveria ser apresentada, o tempo certo para apresentá-la e o que cada oferta representava. Um sacrifício de expiação representava humildade, arrependimento, confissão de pecado, reconhecimento da necessidade de um grande sacrifício que um dia redimiria o homem de seus pecados, reconhecer que somos pecadores sujeitos à ira divina e pela fé buscar a misericórdia de Deus. Então, o dízimo e a oferta está sujeita ao sacrifício de Cristo na cruz, a oferta única de Cristo na cruz, que representou humildade, arrependimento, confissão de pecado, reconhecimento da necessidade de um grande sacrifício que um dia redimiria o homem do seu pecado, reconhecer que somos pecadores e sujeitos à ira divina e pela fé que devemos buscar a misericórdia de Deus. Então, as nossas finanças estão sujeitas a esse sacrifício. Por isso, as nossas finanças são para nós um sinal as nossas finanças representadas através do dízimo e da oferta, são um sinal para nós de união ao sacrifício de Cristo, a oferta única de Cristo, um sinal de humildade, arrependimento, confissão de pecados, reconhecimento da necessidade de um grande sacrifício para a remissão dos nossos pecados, um reconhecimento que somos pecadores e sujeitos à ira divina e, pela fé, a busca da misericórdia de Deus. É por isso que nós dizimamos e é por isso que nós ofertamos. Porque nós outrora éramos trevas, agora somos luz no Senhor. Outrora gastávamos o nosso dinheiro em inúmeras situações, na promiscuidade, no adultério, na ganância, na avareza, no orgulho, mas agora não.
Agora nós dizimamos e ofertamos, unidos ao sacrifício de Cristo, ao sacrifício de expiação, à oferta única, por gratidão e para a remissão de todas as nossas faltas. Não é maravilhoso isso? Não é santo viver as nossas finanças assim? Princípio eterno que atraem sobre nós a graça de Deus. Por isso Gênesis 4, de 3 a 7 diz que Deus disse a Caim que se ele tivesse feito bem, ele estava de cabeça erguida como Abel. Mas como ele fez o mal, aquilo que era errado, o pecado estava à porta dele. Estava o rondando, esperando a sua queda. Por isso, verdades sobre a oferta. Ofertas são parte do relacionamento do homem para com Deus. Não podem ser tratadas de modo superficial. Devem ser apresentadas com fé, sendo fundamental como se oferta e o que se oferta, pois isso determina se ela é aceitável ou não a Deus. Ofertas aceitas por Deus são creditadas como justiça, têm de ser santas, apresentadas a Deus como um ato de adoração. Têm de ser voluntárias, dadas de coração, dadas por amor a Ele, não por insistência de alguém, dadas conforme determinadas no nosso coração, sem pesar e sem obrigação, dadas com alegria, dadas sem má vontade, senão não são aceitas por Deus, dadas com liberdade, sem reservas e com reverência. Vamos repetir? As ofertas agradáveis a Deus, elas são creditadas como justiça, têm de ser santas, apresentadas a Deus como um ato de adoração e têm de ser voluntárias, dadas de coração, por amor a Ele, não por insistência de alguém, conforme determinadas no nosso coração, sem pesar e sem obrigação, com alegria, sem má vontade, senão não são aceitas por Deus, com liberdade, sem reservas e com reverência. Essas são as ofertas que são agradáveis a Deus. Amém? As ofertas dos israelitas, daquele aos quais a palavra de Deus diz que Jesus Cristo veio para o que eram seus, mas os seus não receberam. Então, o povo de Israel faziam suas ofertas oferecidas continuamente, mas elas eram insuficientes para purificar o povo do pecado e servia apenas para lembrar o povo do seu pecado e da necessidade que tinham de um Salvador. Então a oferta realmente só foi aceita por Deus na pessoa de Jesus Cristo, por meio do seu sacrifício de expiação, por meio do ato de adoração que o próprio Cristo fez para com Deus. Olha que coisa maravilhosa. Em Cristo Jesus, todas as nossas finanças foram abençoadas pelo sangue de Cristo. Em Cristo Jesus, todas as finanças minhas e suas foram apresentadas a Cristo, foram redimidas, lavadas no sangue de Cristo, foram abençoadas pelo sangue de Cristo. Isso mesmo, ofertas como um ato de adoração. Por isso, o Catecismo da Igreja Católica diz que todo ato de amor dê lugar à adoração. Nós ofertamos e nós dizimamos por amor a Deus, por gratidão, por resposta daquilo que Ele nos deu. Se nós temos finanças, se nós tratamos de finanças, é porque Ele nos deu. Ele nos capacitou com as nossas habilidades para que pudéssemos ter uma vida financeira. Então, as finanças, as ofertas, o dízimo são um ato de adoração a Deus, uma resposta de gratidão. Ele me deu, para Ele eu o farei voltar. Amém? O sacrifício de Cristo nos capacita a estabelecer um relacionamento com Deus, sem medo e com ousadia. Nos capacita a receber dele tudo o que precisamos. Eu sei que muitas pessoas
não acham que falar de finanças, falar de prosperidade é algo somente dos nossos irmãos evangélicos, né? Mas finanças está dentro da Sagrada Escritura desde o princípio. Por isso Jesus disse: dai a Deus o que é de Deus e dai a César o que é de César. Por isso nós não podemos ter a nossa vida financeira e usar ela somente para proveito próprio. Usar ela somente para os nossos prazeres, para satisfazer o nosso ego, os nossos prazeres, as nossas vontades, as nossas paixões, não. As nossas finanças precisam estar submissas ao sacrifício de expiação de Cristo na cruz. Precisam estar submissas à oferta única de Cristo no Calvário. Porque Deus Pai amou tanto o mundo que ofertou o seu Filho para morrer por nós numa cruz. Assim nós amamos tanto o Senhor Jesus que nós ofertamos a Deus aquilo que Ele mesmo nos deu. Ficou claro isso? Por isso nós que dizemos que somos homens e mulheres de Deus, precisamos colocar a mão na consciência e devolver a Deus aquilo que é dele. Dai a Deus o que é de Deus e dai a César o que é de César. Por isso, nós que dizemos católicos, nós precisamos dizimar, sim, e nós precisamos ofertar, sim. Isso é mandamento de Deus. Como foi dito desde o início, lá no princípio, é comum para o homem obedecer aos mandamentos de Deus, inclusive dízimos e oferta. Amém? Significado de oferta no Antigo e no Novo Testamento. Hebraico, Antigo Testamento. Corban, aquilo que alguém traz para perto de Deus ou do altar. Vocábulo genérico para designar qualquer tipo de sacrifício ou oferta. Sob a antiga aliança, o relacionamento dos filhos de Israel com Deus dependia dos sacrifícios e ofertas que apresentavam sobre o altar. Se os israelitas fossem obedientes à lei, apresentando os holocaustos sobre o altar, conforme Deus lhe ordenara, seriam aceitos, a comunhão com Deus seria restaurada, eles passariam a viver sob um céu aberto e colheriam as bênçãos prometidas. Se os israelitas fossem desobedientes à lei, seguindo as instruções de Deus, suas ofertas seriam rejeitadas, a comunhão com Deus era cortada, passariam a viver sobre um céu de bronze e acumulariam maldições sobre si. Se os israelitas desobedecessem a Deus. 13 ofertas descritas no Antigo Testamento. Cafá, oferta de expiação. Olá, oferta queimada de holocausto. Nezik, oferta de bebida. Bicurim, oferta dos primeiros frutos. Minchá, oferta de carne ou cereal. Shalamim, oferta da paz. Terumá, oferta alçada. Tenupá, oferta excelente. Oferta excelente. Amém? Então, no Antigo Testamento, haviam 13 tipos de oferta. Vamos continuar. Ratá, oferta pelo pecado. Ashná, oferta pela transgressão. Zebá Medabá, oferta voluntária. Zebá Hayodá, oferta de gratidão. Zebá Nederé, oferta votiva ou votos. Amém? Então, no Antigo Testamento, os israelitas, o povo que era de Deus, se eles não fossem obedientes aos mandamentos de Deus no que tange a dízimos e ofertas, eles não alcançariam as bênçãos prometidas por Deus. Amém? Então, era comum um homem e uma mulher de Deus obedecerem a Deus naquilo que tange dízimos e ofertas. Vamos agora para o grego, no Novo Testamento. Fosforá, entrega, oferta. Novo Testamento era usado para se referir ao sacrifício de Jesus, às ofertas segundo a lei,
aos valores doados pelos cristãos aos necessitados, a oferta do cristão a Deus. As ofertas de hoje são parte do nosso relacionamento com Deus, são um reflexo da nossa comunhão com Deus. A verdade, se quisermos que nossas ofertas sejam aceitas por Deus e quisermos colher as bênçãos prometidas, devemos apresentar-lhes ofertas que estejam de acordo com a sua palavra. Amém? Então você não deve se pasmar, você não deve se indignar, você não deve se assustar quando se fala de finanças cristãs. A finança cristã do homem e da mulher de Deus, você que se diz católico, ela está submissa ao sacrifício de Cristo na cruz, à oferta única, e nós somos, desde o princípio, obedientes aos mandamentos de Deus, até mesmo naquilo que tange a dízimos e ofertas. Nós ofertamos por gratidão. Nós devolvemos a Deus aquilo que é dele. Nós somos gratos ao seu sacrifício na cruz, ao sangue derramado, à remissão dos nossos pecados, às águas do nosso batismo, à recuperação pelas águas do batismo do estado original, da santidade, da vida de santidade. Nós somos gratos pela inserção na igreja, inserção eclesial pelas águas do batismo. Nós damos a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Nós não queremos roubar aquilo que é de Deus. Nós não queremos negligenciar. Somos unicamente de Deus. E por isso obedecemos a Deus naquilo que tange a dízimos e ofertas. Amém? Então, vemos a diferença no hebraico, Antigo Testamento, e no grego, Novo Testamento. Tanto o Novo quanto o Antigo, ambos obedecem aos mandamentos de Deus no que tange a dízimos e ofertas. Por quê? O Novo Testamento, o Antigo Testamento, o Novo Testamento é o cumprimento do Antigo. Por isso, lemos o Novo Testamento à luz do Antigo. Então, quer no Antigo Testamento ou quer no Novo Testamento, todos nós cristãos devemos obedecer a Deus naquilo que tange a dízimo e oferta. Dizimar, ofertar, faz parte dos mandamentos de Deus e do mandamento da igreja. Amém? Agora vamos ver um pouquinho aquilo que a diferença, entre vários termos que nós vemos de forma eclesial dentro da igreja. Você vai entender a diferença. Vamos lá? E no que você for aprendendo hoje, você vai identificando aquilo que você faz, aquilo que você não faz e aquilo que você precisa fazer. Amém? Então vamos lá? Dízimo representa fidelidade. Obediência à ordem de Deus para que seja entregue a 10ª parte da renda em espécie, em dinheiro, na igreja para manutenção da sua obra. E desta forma, a legalidade para a repreensão do devorador, migrador e cortador. Não oferece alternativas, como por exemplo, doações para instituições de caridade, cestas básicas, etc. O dízimo representa fidelidade. Fidelidade a Deus. O dízimo é dado na igreja para a manutenção da obra de Deus. E o dízimo não pode ser substituído por doações para instituições de caridade e nem doação de cestas básicas ou qualquer outra coisa. Doação de cesta básica, doação para instituição de caridade não é dízimo. Dízimo é para a igreja, para a manutenção da casa de Deus. Ficou claro isso? Por isso o dízimo representa fidelidade, a 10ª parte de tudo aquilo que Deus nos deu. Amém? Dele recebemos, para ele devolvemos. Então, dizimar é dar dinheiro em espécie para a igreja de Deus, para a casa do Senhor, para a manutenção da sua obra. E dizimando, sendo fiel a Deus, nós repreendemos o espírito devorador, migrador e cortador de finanças. Dizimando,
em espécie, em dinheiro, para a igreja, para a manutenção da obra de Deus, nós repreendemos ao espírito maligno, devorador, migrador e cortador. Amém? Vamos falar agora de oferta. Oferta equivale a prosperidade. Oferta é a paga voluntária, podendo ser em dinheiro ou não, que libera prosperidade na vida do cristão. Quando o cristão doa para a igreja um valor em dinheiro além dos 10%, isto é oferta. Por sua vez, quando doa material, equipamento ou algum tipo de serviço, por exemplo, pintando paredes, consertando roupas, ou outro trabalho esporádico sem remuneração, de forma voluntária, doando para instituições de caridade, doando cestas básicas, suprindo a necessidade da igreja, dos irmãos, isso é oferta. De acordo com as Escrituras, a oferta tem a função de uma semente e dará seu fruto na estação própria. Quando o Senhor nos pede uma semente, Ele já tem uma colheita no coração para derramar sobre nós. Então a oferta, ela concede ao cristão, por promessa divina, a prosperidade. Então você que quer prosperar na sua vida financeira, além do dízimo dos 10%, da doação em dinheiro, em espécie para a igreja, para a manutenção da obra de Deus, você também precisa ofertar. No dízimo não há promessa de prosperidade, porque dízimo é fidelidade. Você está dando a Deus, devolvendo a Deus aquilo que Ele te deu. Então, sem esperar nada em troca. Agora, na oferta, além dos 10% que é pedido na Sagrada Escritura, você está ofertando de forma voluntária. Você está dando porque você quer dar, porque você deseja, sentiu no seu coração o desejo de dar. Aí está a promessa da prosperidade. Entendeu? Por isso nós católicos precisamos avançar, porque nós achamos que o só dar o dízimo está ótimo. E por isso muitos católicos não prosperam, porque dízimo é fidelidade do homem para com Deus. E oferta é promessa de Deus para o homem. Amém? Vamos falar de voto. Compromisso feito com Deus por uma causa específica. Em geral, o valor do voto é estipulado por Deus, usando um profeta ou falando diretamente no coração da pessoa, geralmente em reuniões, em momentos de oração, pessoal ou comunitário. Os corações que são tocados a participar, a fazer o voto, se comprometem a entregá-lo na igreja em uma ocasião específica. É um compromisso entre a pessoa e o Senhor. Um tipo de oferta que demonstra grande responsabilidade do cristão, pois de acordo com as Escrituras Sagradas, é melhor não fazer o voto do que votar e não cumprir. Então, voto, ele representa compromisso. Alguém inspirado por Deus, movido pelo Espírito Santo, chegou até você e disse, profetizou que se você fizesse um voto para com Deus, um compromisso para com o Senhor, de em tal data, em tal momento, em tal lugar, você seria abençoado por Deus. Deus estava pedindo isso para você. As denominadas promessas, né? Minha família tem muito disso. Eu rezei para você conseguir tal coisa. Agora a promessa era que você fosse comigo assistir uma missa em Aparecida, né? Os antigos tinham muito esse costume. Então esses votos representam compromisso por uma causa, ou seja,
por uma cura, por uma bênção que você precisa, por uma libertação que você precisa. Isso se chama voto. E o voto está relacionado ao compromisso, ou seja, você prometeu, fez um compromisso com Deus para que você alcançasse tal coisa. Então isso se chama voto. E isso não tem nada a ver com prosperidade e não tem nada a ver com fidelidade. Isso é compromisso. Você sentiu a necessidade de fazer isso para com Deus. Amém? Agora, primícia. Aquilo que é considerado primeiro. Essa palavra significa primeiro e quer dizer que Deus está em primeiro plano. O cristão pode primiciar, ofertando seus primeiros frutos a Deus de várias maneiras. Doando alimentos na igreja, em referência ao gesto de Abel, que adorava o Senhor oferecendo as primícias do seu rebanho, e elas subiam a Deus como cheiro suave. Na vida do líder, ofertando o valor correspondente a um dia de trabalho, em espécie, em dinheiro, para que ele utilize como ele quiser, pois neste caso é uma forma de honrar a liderança, demonstrando gratidão pela unção ao qual você está se submetendo. A primícia é uma espécie de essência voluntária, primeiro fruto de um coração agradecido, da consciência de cada um. Então, primícia é aquilo que você doa por gratidão. É um alimento que você dá na igreja ou então para alguém. É uma oferta que você dá ao seu coordenador, ao seu formador, ao seu líder, por gratidão à unção de Deus derramada sobre ele. E porque ele, para coordenar você, para liderar você, para orar por você, para formar você, por gratidão, porque ele gasta tempo, porque ele gasta dinheiro, porque ele gasta tempo que poderia estar fazendo outras coisas, ou até mesmo com a sua família, no seu matrimônio, ele está se preocupando com você e doando parte da vida dele para você. Por gratidão, você primicia, você dá as primeiras coisas, uma oferta voluntária para essa pessoa, por gratidão ao tempo que ela está dando para você. Dízimo, fidelidade. Oferta, prosperidade. Vamos repetir? Dízimo, fidelidade. Oferta, prosperidade. Voto, compromisso. Primícia, aquilo que é primeiro, um ato de agradecimento, de gratidão. Amém? Então, que nós possamos verdadeiramente honrar a Deus com as nossas finanças. Que nós possamos fazer aquilo que é da vontade de Deus. Que nós possamos honrar a Deus e ser fiéis aos seus mandamentos. Que através dessa formação você possa clamar ao Senhor perdão pelos seus pecados, perdão por tudo aquilo que você não vive, de tudo que foi dito através da Sagrada Escritura, e que você possa procurar um sacerdote, um confessor, se confessar e a partir de hoje, de coração contrito, se unir ao sacrifício de Cristo, dizimando, ofertando, fazendo votos de compromisso e primiciando para com Deus, com a igreja e com os irmãos. Vamos fechar os olhos? Pai amado, em nome do Teu Filho Jesus, pela intercessão de Nossa Senhora, eu quero pedir que a graça, o poder do Espírito Santo venha sobre nós e nos capacite, Senhor, a realizar a Tua vontade. Te pedimos perdão pelos nossos muitos e graves pecados na nossa vida financeira, porque não expulsamos de nós o espírito devorador, migrador, Senhor. Porque não expulsamos de nós, Senhor, o espírito maligno, o espírito, Senhor, migrador, o espírito, Senhor, devorador, o espírito, Senhor, cortador de nossas vidas. Porque somos mesquinhos, egoístas, ingratos. Porque somos, Senhor, vangloriosos.
porque somos desobedientes. Por isso, nessa noite, eu te peço a graça do Espírito Santo, do batismo no Espírito Santo, para que a partir de hoje, confessando os nossos pecados, recebendo o perdão de Ti, Senhor, por meio da Santa Mãe Igreja, procurando um sacerdote, um confessor, nós possamos nos redimir, nos arrepender e unir a nossa vida financeira ao sacrifício de expiação de Cristo, à oferta única de Cristo, sendo obedientes a Deus e dando a Deus aquilo que Ele nos deu, fazendo assim um ato de adoração. Tudo isso pedimos em nome de Jesus, pela intercessão da Virgem Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que Deus abençoe sua vida, que as suas ofertas, o seu dízimo, o seu voto, a sua primícia, possam lançar sobre ti o olhar de Deus. E que suas finanças, a partir de hoje, sejam aceitáveis a Deus. As minhas e a sua finança. Que Deus abençoe você e que você possa ir, você que não fez a inscrição, fazer. E você que já fez, Araxá, Minas Gerais, Rio Grande do Norte, São Paulo, você de diversos estados, Ceará, que está fazendo a formação conosco no grupo fechado do Facebook, que você seja agraciado por essa formação. Que Deus abençoe você. Salve Maria Puríssima. Sou a missionária Valéria. Vou deixar aí embaixo o nosso telefone para agendamento de missões. Que Deus te abençoe. Salve Maria Puríssima. Comunidade missionária Chamas Abrasadoras. A igreja pensando em você. Salve Maria Puríssima. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós.